Oi, pessoal, um prazer imenso estar aqui novamente com vocês. E esse vídeo aqui, ele vai marcar o início de uma nova série aqui de conteúdos, de vídeos do nosso canal aqui da Microgênios no YouTube, onde a nossa ideia é pegar e passar alguns fundamentos, alguns conceitos, principalmente para o público que é iniciante. É passar um pouquinho desse universo para vocês, de microcontroladores, sistemas embarcados, internet das coisas. Não vão ser vídeos extremamente técnicos, mas vão ser vídeos que vão dar os conceitos, os fundamentos para vocês, falar um pouquinho de mercado, falar alguns conceitos importantes aí para vocês entenderem melhor esse universo. E para começar, a gente vai falar especificamente do que é o microcontrolador, né? Vamos conversar um pouquinho sobre esse dispositivo, que hoje em dia aí, algumas estimativas indicam que está entre 30 a 50 bilhões de equipamentos, de dispositivos, de aparelhos eletrônicos, esse circuito integrado, e ele é capaz de controlar esses dispositivos por um custo relativamente muito baixo aí, se comparado com outras metodologias de projetos eletrônicos. Então, vamos começar aqui a falar rapidamente sobre o que é um microcontrolador. O microcontrolador, pessoal, ele vai se distinguir aí dos processadores, dos microprocessadores, são um dispositivo até mais conhecido, que está mais na mídia, né, que pois estão dentro dos computadores, dos smartphones, que são dispositivos aí do dia a dia de praticamente toda a população. E o microcontrolador é uma coisa um pouco mais específica, que muitas vezes quem não é dessa área técnica, né, às vezes não entende que por trás de praticamente todo equipamento eletrônico vai existir um microcontrolador. Então é interessante a gente perceber isso, que o microcontrolador ele vai estar dentro dos dispositivos, ele vai ser o poder computacional dentro dos dispositivos que não são propriamente dito computadores. Então, quando a gente pega um computador, um notebook, um tablet, um smartphone, a gente consegue, qualquer usuário consegue entender que ali é praticamente um computador. Geralmente, nesses dispositivos, o cérebro principal vai ser um processador e não um microcontrolador, embora possam existir microcontroladores para outras aplicações ali dentro desses dispositivos. Agora, em todo o ambiente, toda a aplicação, todo o equipamento, todo produto que tem ali alguma coisa controlando, né, um cérebro, entre aspas, controlando, porém nós, usuários, não enxergamos ali um computador, a gente vai enxergar um micro-ondas, a gente vai enxergar um dispositivo eletrônico num automóvel ali, sei lá, uma injeção de combustível, uma injeção eletrônica de um automóvel, um brinquedo, um relógio, um equipamento industrial, em todos esses dispositivos que existe um poder computacional ali, só que esse poder computacional, a gente não percebe, a gente não visualiza isso como um computador, a gente provavelmente vai ter ali um microcontrolador. E uma dos grandes motivos pela utilização dos microcontroladores para esse tipo de aplicação, para esse tipo de aplicação embarcada, daí vem essa questão do nome de sistemas embarcados, de processadores embarcados, que são esses dispositivos onde a gente não percebe que ali tem um processador, que ali tem um ambiente de computação. A gente enxerga um produto diferente de um computador de uso geral, que é os computadores que nós utilizamos aí no nosso dia a dia. Tá? Então, aí são os sistemas embarcados, são utilizados os microcontroladores. E uma das coisas que motiva a utilização dos microcontroladores é porque, ao contrário dos processadores, o microcontrolador ele vai concentrar dentro dele, dentro de um único chip, dentro de um único invólucro ali, diversos periféricos, diversos outros dispositivos que vão auxiliar no controle das atividades que esse microcontrolador precisa fazer. Então, como que era feito antigamente? Antigamente, quando a gente não tinha microcontroladores, os primeiros microcontroladores são da época, são aí de meados da década de 70. Tá? Teve o TMS-1000, se não me engano o nome, foi o primeiro, considerado o primeiro microcontrolador criado pela Texas. Depois veio o 8048, uma família que foi muito promissora, trabalhou por muito tempo, foi muito importante aí para essa parte de microcontroladores. Dela veio o 8051, por exemplo, que foi muito conhecido, tá? E veio da ideia da gente, assim, o pessoal precisava de muitos componentes, de muita eletrônica para criar seus produtos. Então, era diversos circuitos integrados, existia todo lá um processo de projeto eletrônico, né?
desses dispositivos, com layouts, placas específicas. E o que acontece? Sempre que se utilizava esse tipo de metodologia para a criação do projeto, o projeto acabava ficando um projeto muito fixo, muito especializado, muito único para aquele equipamento, com uma dificuldade muito grande de depois você fazer atualizações, modificações, ou de utilizar essas placas para outros produtos que fossem diferentes. Então, e se um fabricante de um circuito integrado propusesse para você, olha, tem aqui um dispositivo, um circuito integrado novo, que ele pode ser qualquer coisa. O que ele vai ser, você vai desenvolver o programa para ele. Você vai pegar, vai criar o programa e ele vai ser qualquer coisa. Você quer que ele seja um controlador de um micro-ondas, de um eletrodoméstico? Você vai fazer o programa para isso. Você quer que ele seja um controlador de um equipamento industrial? Você vai fazer o programa para isso. Você quer que ele seja um controlador de um brinquedo, de um dispositivo para a área médica? Não importa, você vai fazer a programação para isso e você vai utilizar um componente pronto. E além desse componente pronto, que é customizável por meio de um programa, a gente ainda vai colocar dentro desse dispositivo diversos outros periféricos que vão ser muito úteis para você, como canais de comunicação, conversores analógico para digital, temporizadores, dispositivos capazes de trabalhar com entradas digitais, com controladores de PWM e assim por diante. Então, olha só que solução interessante que foi o microcontrolador para todo o mercado. Não é à toa que hoje em dia é praticamente impossível a gente pensar em algum equipamento eletrônico, em algum dispositivo eletrônico que não utilize o microcontrolador. E essa larga escala de utilização do microcontrolador, onde ele pode ser utilizado para praticamente tudo que tem alguma eletrônica, também fez com que o preço despencasse. Então, o microcontrolador, embora seja um circuito integrado complexo, ele tem um custo muito acessível para a maioria dos projetos, e existem diversas famílias de microcontroladores, algumas mais caras, outras mais baratas, mas ele tem um custo bastante acessível que permite ele ser utilizado em praticamente todos os tipos de aplicação. Tá bom? Então, essa é a ideia, essa é a grande diferença aí do microcontrolador e dos microprocessadores. Então, o processador realmente é só o cérebro ali, só tem aqueles componentes básicos de processamento, enquanto o microcontrolador possui essa parte do cérebro, mas também possui todo um ambiente, toda uma circuitaria ali em volta, capaz de muitas vezes reduzir praticamente para só ter ele na placa, praticamente só ter um microcontrolador ali na placa e praticamente evitar a necessidade de outros componentes aí, controladores externos. É lógico que o microcontrolador ele não vai fazer as interfaces de potência, ele não vai fazer a parte dos sensores, é lógico que você vai precisar de outros dispositivos, mas praticamente tudo que você necessitaria ali para controlar a sua aplicação está ali dentro, embarcado ali dentro do seu microcontrolador. Um detalhe aqui interessante que a gente precisa comentar é que muitas vezes o pessoal acha que o microcontrolador é a placa, né? Provavelmente isso pelo advento aí do Arduino, que popularizou bastante. Isso é um dos grandes responsáveis por essa popularização para o mundo geral, não só por esse nosso universo aqui da eletrônica de microcontroladores. O pessoal da eletrônica já conhece microcontroladores aí há décadas, mas o grande público realmente veio a conhecer a partir das placas Arduino. E muita gente considera o Arduino, a placa em si, né, seja Arduino, seja Raspberry, seja SP32, a placa como o microcontrolador. E, na verdade, não. A placa é realmente uma placa, é um equipamento, tem ali diversos componentes, é um módulo, vamos dizer assim, e o microcontrolador em si é um chip, é um circuito integrado que está ali presente na placa e que vai fazer toda essa parte de processamento, né, do nosso sistema, de controle do nosso sistema. Para isso, a gente vai ter que criar um programa para ele. E aqui, na sequência desses vídeos aqui que a gente for fazer, dessa série de vídeos, a gente vai explicar o que é compilador, né, o que são as linguagens, o processo. A ideia aqui é o pessoal entender todo esse ciclo aí, fazer vídeos para o pessoal entender todo esse ciclo.
tá bom? Então, as plaquinhas que vocês aí que não são da área, então, mas podem estar utilizando ou podem já ter visto, não significa que elas são os microcontroladores. Os microcontroladores, na verdade, é algum dispositivo que vai estar, algum circuito integrado que vai estar aí no seu módulozinho, na sua placa, e que ele, sim, é o microcontrolador. É dentro dele que está todos os periféricos. Então, quando a gente diz que está dentro de um chip, vários periféricos de comunicação, para controle de entradas e saídas digitais, analógicas, sensores e assim por diante, a gente não está falando da placa, não. A gente está falando realmente de um circuito integrado capaz de ter tudo isso daí dentro dele e está resolvendo, está sendo utilizado aí como cérebro para diversos tipos de aplicação, tá bom? Então, tive aqui vários, aqui, por exemplo, a nossa placa LabGenius, né? Olha que interessante, ela vai ter um módulo aqui, que vai ser o controlador dela, né? Mas o cérebro em si é o microcontrolador, que está aqui nesse Arduino Nano aqui, na nossa placa LabGenius, tá certo? Então, isso daí esse era o conceito que eu gostaria de comentar com vocês aqui nesse momento. Os microcontroladores, eles são extremamente utilizados hoje em dia. É difícil você pensar em algum equipamento eletrônico que não tenha um microcontrolador. Por isso que ele é um dispositivo importante. Por isso que é interessante saber desenvolver projetos utilizando microcontroladores, porque você vai... é necessário profissionais desenvolvedores que saibam criar programas, né, para microcontroladores em praticamente todas as áreas aí, que sejam áreas industriais, áreas médicas, área de internet das coisas, de conectividade, de relógios, de dispositivos vestíveis, e assim por diante, tá bom? Bem, era essa a ideia que eu gostaria aí de passar para vocês nesse nosso primeiro vídeo, tá bom? Comentar então um pouquinho desse universo de microcontroladores, explicar o porquê que ele é utilizado. Então, a grande utilização dele é por causa disso, ele concentra dentro dele diversos periféricos, a gente chama de periféricos internos, então isso facilita, isso economiza, reduz custo de quem vai desenvolver a aplicação, porque ele vai evitar de ter que colocar um monte de outros circuitos integrados ali no dispositivo, vai reduzir o tamanho da placa, vai melhorar essas características aí de produção, de manutenção, de atualização do seu dispositivo, e o custo dele, o custo do próprio dispositivo, também é um custo bastante acessível. Pessoal, eu sempre gosto de estar comentando aqui com vocês. Eu abordo esses conceitos aqui também num curso que a gente tem gratuito na Microgenius Academy, chamado Introdução à Programação, Microcontroladores, Sistemas Embarcados e Internet das Coisas. Aqui a gente não vai abordar só conceitos, a gente também vai ter bastante conteúdo técnico, introdução a linguagens de programação, introdução a Arduino, introdução a Python, Raspberry Pi, tem um monte de coisa, é um conteúdo bem interessante, são mais de 50 horas aí de conteúdo, totalmente gratuito. Então, quem também quiser já conhecer mais, entender mais esse conteúdo aqui, já começar, inclusive, a fazer os seus primeiros projetos aí com microcontroladores, eu aconselho a conhecer, basta entrar, eu vou deixar o link aí embaixo do vídeo, basta você acessar e se cadastrar, aí vai ter acesso a todo o conteúdo, tem um prazo, então realmente clique aqui se você for realmente estiver interessado em aprender, em cursar, tá bom? Porque tem um prazo para você terminar, cursar, fazer os laboratórios e gerar o seu certificado, tá bom? Não precisa colocar cartão de crédito, nada, tá disponível aí para vocês estarem realmente dando o startup, aí, dando o pontapé inicial na carreira de vocês de desenvolvimento aí com microcontroladores. Além disso, para o pessoal que quer realmente aprender mais a fundo, quer conhecer microcontrolador, aprender a programar, temos aí duas formações muito interessantes. Nesse momento, a gente está no Black November. Então, se você ainda está vendo esse vídeo em novembro de 2025, aproveite as promoções. Se não tiver,
Não tem problema, acesse, com certeza vão ter também condições aí especiais para vocês, a nossa equipe de comercial aí está disponível. Essa formação aqui é uma formação muito legal, é uma formação onde a gente pega também desde o começo, faz muito conteúdo, é uma formação viva, né? Então, toda semana eu faço encontros ao vivo com o pessoal. A gente já fez a parte de lógica de programação utilizando fluxograma, entendemos o hardware da nossa placa LabGenius, né? A LabGenius é essa daqui, tá? LabGenius Nano, essa vermelhinha aqui, tá bom? Agora a gente está trabalhando na parte do IDE Arduino, já foram acho que foram mais de 40 aulas, acho que 46 ou 47 aulas, mais de 100 laboratórios, acho que já está no laboratório 122, fora os desafios, então é muito conteúdo, é bem legal, inclusive eu disponibilizo aí no YouTube também alguns vídeos, assim, algumas aulas abertas com alguns dos conteúdos que a gente vai passando aí nessa formação, e o legal dessa formação é que fazendo a matrícula também tem acesso aí à placa LabGenius Nano, tá bom? Desde que esteja o lote aí em produção, então tem que sempre dar uma olhadinha na nossa página, nesse momento, sim, quem fizer a matrícula tem tempo estendido de acesso e vai estar recebendo uma placa do próximo lote, aí que está chegando em janeiro, tá bom? E para o pessoal que quer se especializar, aí o pessoal já mais avançado, a gente tem a formação em desenvolvimento de projetos inteligentes e conectados utilizando microcontroladores e IoT, também vou deixar aí na descrição link com desconto especial da Black November, tá bom, pessoal? Então é isso, esse o primeiro vídeo que eu gostaria de passar para vocês em relação a essa nossa nova série aí, de conceitos aí fundamentais, e a ideia é que essa série aí seja semanal, a gente sempre esteja passando algum conteúdo aí, algum fundamento, algum conceito que seja importante para o pessoal entender melhor esse universo aí dos microcontroladores. Então é isso, bons estudos e projetos a todos, e a gente se vê aí no nosso próximo vídeo.